Beleza. Então, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai fazer a live com o nosso amigo Pedro. Nós iríamos fazer a live hoje com o nosso amigo Simão, mas ele teve um outro evento, né, que a gente não estava considerando aí, mas nós temos vários amigos nossos aí, prontidão para nos dar esse Com suporte, né? certeza. Graças a Deus. E a gente vai falar hoje aí para a gente compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? E em especial hoje do nosso amigo Pedro. E vamos então elevar nossas mentes ao alto, né? Como prece de hoje, asserenando nossos espíritos. Convido a todos a fecharem seus olhos do corpo, acalmarem-se de onde estiverem, seus lares, que a gente possa se conectar com o alto, com os nossos amigos de luz que estejam aqui conosco hoje, agora, agradecendo os espíritos que venham até ao nosso encontro, todos os dias desses estudos que nos fazem tão bem, agradecendo a Deus pela chance da vida, da saúde, Deus, Criador de tudo e todas as forças do bem, do nosso amor e da paz. Humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de qualquer e todo malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nessa prece, estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, honestas e justas e sensíveis ao sofrimento alheio. Pedimos, Senhor, por nossa terra, em especial pelo nosso Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos líderes de Estado, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação, justiça. Somos gratos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presente constante em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos, Senhor, pela vida. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Doutor Preto, seja bem-vindo mais uma vez. Muito A palavra obrigado, é meu toda irmão. sua. Sinta-se em casa. Eu sinto muita saudade de todos. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da nossa querida Casa do Caminho e dizer que é um prazer estar aqui novamente. E queríamos estar todos juntos fisicamente, abraçar a todos, ouvir o que cada um está passando, sentir fraternalmente aquela situação tão gostosa que é a gente estar junto e abraçar, e ouvir, e falar, e orientar, e esclarecer, e consolar. O nosso objetivo hoje é muito mais de levar consolo e esperança para as pessoas do que qualquer outra coisa. Quando o tema nos foi proposto, em razão da necessidade da substituição, eu disse, o objetivo da existência, que é o que nós falaremos hoje, né? É um tema maravilhoso. E a gente pode pensar nesse momento que talvez o maior objetivo de nossas existências nesse momento é sobreviver. A doença parece que está chegando cada vez mais próxima, não sei, Augusto, se você sente isso, mas Também sentimos. Nossos companheiros, né, muitos parentes já estão ficando doentes, alguns companheiros partindo, e isso nos deixa muito preocupados, mas não sem fé.
mas não sem esperança, porque o que a gente percebe é que a maioria desses companheiros que estão partindo, estavam marcados para partir. A gente precisa confiar, né, em Jesus e na espiritualidade de que o melhor está sendo feito por todos nós. E quando a gente pensa, então, nesse objetivo da existência, atualmente é sobreviver. Mas sobreviver bem, sobreviver com paz, sobreviver com amor, como você tão bem colocou na sua prece inicial. É o que nós rogamos nesse momento a Jesus. Mas, para a gente entender o objetivo da existência de uma maneira mais ampla, Augusto e amigos, a gente tem que definir o que é a existência. Qual existência, dentro do tema proposto, o objetivo de existir, nós estamos falando? Porque nós temos duas existências dentro da mesma existência. Ou seria uma espécie de subclassificação dessa existência. A existência é única do ponto de vista da eternidade. Estamos vivendo uma vida eterna. Cada espírito, cada ser que aqui está vinculado a nós, vive a vida eterna. Só que ela é trazida do ponto de vista espiritual para uma nova maneira de enxergar essa existência, porque ela é composta por várias passagens pelo plano material, onde na Terra, hoje, estamos vivendo a nossa vida atual. Portanto, quando a gente pensa em existência do ponto de vista macro, é a existência geral, a existência da vida eterna. Nós somos a vida eterna, nós temos vida eterna. E essa vida eterna é o que está, de alguma forma, justificando a nossa passagem pela Terra em uma reencarnação. Nossa vida eterna é composta por várias vidas intermediárias em que nós passamos pelo plano material e chegamos ao plano espiritual. Nascemos no plano material, voltamos ao plano espiritual através da morte. E através desse sistema de encarnação e desencarnação, a gente vai evoluindo. A gente vai conquistando o nosso espaço dentro do plano evolutivo. E aí você pode dizer assim, tá, mas como que a gente então precisa viver? Como que a gente chega naquilo que é importante, que é aquilo que é mais imprescindível, digamos assim, dentro da vida que nós vivemos atualmente, daquilo que nós estamos passando? Para chegar nisso, para chegar a esse objetivo, eu queria fazer com você uma pequena análise de algumas questões do Livro dos Espíritos. Sobretudo a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando fala da nossa criação. Na questão 115, para os irmãos poderem acompanhar, vou ler rapidamente, diz assim: dos espíritos, Kardec pergunta, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Até então, a resposta não nos esclarece tanto sobre o nosso objetivo. Mas, na frase seguinte, Augusto, ele já diz, os espíritos dizem, a cada um deu determinada missão. Que missão que é essa, gente? Talvez esteja ligado ao nosso objetivo da existencial. E prosseguem os espíritos, com a finalidade de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Tem bastante elementos que dá para a gente trabalhar aqui, só nessa pergunta. Deus nos dá uma missão quando a gente é criado por Ele, e eu estou falando aqui, meus irmãos, não é do nosso nascimento, porque nós não fomos criados quando nós nascemos nessa existência. Nossa criação remonta a centenas ou milhares de encarnações anteriores. E em cada uma delas, esse processo de
renascimento e morte acontece de uma maneira tão natural, mas, por misericórdia divina, nós não lembramos. Porque, como a gente fez muita coisa errada, infelizmente, no passado, Deus coloca o véu do esquecimento para que haja uma nova oportunidade de recomeçar. Mas, cada vida, né, cada existência, a cada ser, tem uma missão. Portanto, nós que estamos reencarnados na Terra hoje, vivendo Covid, ou, eu coloquei até num dos grupos, né, que eu recebi, não é Covid-19 mais, viu, Augusto? Agora é Convida 20. Mudar o foco, né? Porque o Covid-19 ficou tão pesado para nós e nos sugeriram, através de um texto, que mudássemos a forma de enxergar. Convida 20. Então, vamos viver o Convida 20. E nós não estamos vivendo tudo isso, essa pandemia, essa situação grave que nós vivemos no nosso país, sobretudo, quase 90 mil desencarnados, e a gente não imaginava que isso fosse acontecer lá. Quando eu fiz a nossa primeira live, se eu não me engano, no mês de março ou abril, né, Augusto? Nós não imaginávamos que ia. Nós não imaginávamos que ia chegar a esse ponto. Não imaginávamos. Juro para você que dentro de mim eu acreditava que os especialistas estavam errados e que a gente ia passar ileso. Mas 90 mil almas voltaram para a parte espiritual. E cada uma delas, e nós que ainda estamos aqui, temos uma missão. Uma missão vinculada ao nosso esclarecimento e à marcha progressiva da nossa perfeição. Para quê? E aí que é muito interessante. Deus quer quer que nós nos aproximemos dele. Ele coloca assim, para aproximar nós dele. Por que será? Ele nos dá uma missão para que a gente, de alguma forma, se aproxime dele. Então, essa missão, e aí tem a ver diretamente com o objetivo que nós estamos falando, está diretamente relacionado às coisas que Deus faz e às coisas que Deus, de alguma forma, consolidou, porque é o bom, é o justo, é a luz. E aí, os Espíritos prosseguem ainda na questão 115. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Ora, eu estou num objetivo de descobrir por que eu existo, né? E o Espiritismo nos traz para mim o quê? De onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. E todo esse conhecimento, de alguma forma, veio com a doutrina espírita. Porque antes disso nós não tínhamos conhecimento de como a vida espiritual funcionava. Embora a gente soubesse que se nós seguíssemos aquilo que Jesus nos orientava, a gente conseguiria atingir o objetivo. Eu fiquei meditando antes, né, para preparar a palestra, desde a época dos profetas, Augusto e amigos, já se falava que a gente tinha que se aproximar de Deus, que a gente tinha que buscar Deus. Os profetas chegaram e a gente não despertou. Jesus chegou e a gente não despertou. E ele disse com todas as letras, amem, meus irmãos, porque é o único caminho que se pode chegar a Deus. A gente não despertou. Veio o Consolador e parece que a gente não despertou. E aí vem a dor. Através de guerras e pandemias. Será que nós vamos despertar? Compete a cada um de nós analisarmos isso. O despertar não é externo, meus irmãos. O despertar é individual de cada um. O despertar, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não consigo. O Augusto não consegue, Simão Pedro não consegue, Divaldo Franco não consegue mudar o pensamento de ninguém, a não ser que a gente
por nós mesmos, busquemos aquilo que Jesus nos diz na sua Boa Nova, no seu Evangelho, e mudemos a forma de pensar, de sentir e de agir. Há 2000 anos que o Mestre nos diz isso, mas a gente acaba se esquivando. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que temos uma vida eterna e damos mais preferência, digamos assim, né, Augusto, para a existência material. E esquecemos, de alguma forma, da existência espiritual que é eterna. Portanto, vivemos muitas vezes uma ilusão do ponto de vista físico, de que os bens materiais são aqueles únicos que podem nos trazer a felicidade. Mas está lá no Velho Testamento e é repetido por Jesus, a felicidade não é deste mundo. Aí você falava assim, mas poxa vida, eu achava que o objetivo da minha existência fosse ser feliz. E você vem falar que a felicidade não é deste mundo? E aí que a gente tem que começar a pensar, gente, o que nos traz realmente a felicidade do ponto de vista da existência eterna, da existência espiritual? Ter as coisas, conseguir a matéria, nos dá a felicidade efêmera do ponto de vista material. Mas nós precisamos da felicidade do ponto de vista espiritual. Há tanto tempo Jesus nos pede isso. Há tanto tempo Jesus pede para que a gente desperte, mas o que acontece? Nós não despertamos. E aí, vou seguindo aqui daquilo que eu preparei. Na questão 122, meus irmãos, Kardec questiona aos espíritos como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade entre o bem e o mal. Porque, eu vou ser bem sincero, Augusto, o grande problema da nossa vida é que nós estamos vinculados ainda com o mal. Talvez o grande objetivo da nossa existência esteja vinculado à necessidade de nos purificarmos. Arrancarmos o mal de dentro de nós. E Kardec, sabiamente, questiona os espíritos, como é que eu, na minha primeira encarnação, tive condições de discernir o que é bem e o que é mal? E é uma pergunta que nos chama a atenção, porque hoje eu questiono a cada um dos irmãos, nós sabemos exatamente o que é o bem e o que é o mal? E mais, nós estamos preparados para só seguir o bem? Hoje nós estamos, pelo conhecimento que temos. Porque o conhecimento, ele traz, através das provas, a forma de chegar até Deus. Mas é importante lembrar que o livre-arbítrio também é uma lei divina. E os espíritos respondem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E quando nós fazemos o mal, meus irmãos, muitas vezes agimos conjuntamente com outros irmãos sem saber. Lembremos que a nossa vida, questão 459 do Livro dos Espíritos, por mais que nós tenhamos liberdade, mas muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. Ora para o bem, ora para o mal. Então é importante, sobretudo nesse momento que nós vivemos, tomarmos muito cuidado, Augusto, com a nossa antena. Nós temos uma antena na nossa mente. E essa antena é um comunicador que nós recebemos mensagens de
toda espécie, dos bons e dos maus. E muitas vezes nos ligamos com as energias boas e aquilo nos dá uma sensação de plenitude, de felicidade. Mas quando estamos mal, desanimados, nos ligamos com energias mais complicadas e isso traz uma sensação de desânimo. É preciso vigiar bastante essa situação, porque essa liberdade, ela nos é dada como lei, mas é preciso vigiar o que sentimos, o que pensamos, para somente então percebermos como estamos agindo. E é por isso que aquela missão, Augusto, aquela missão que Deus nos concede como da nossa criação, essa missão, ela não e a gente tem que deixar claro isso, não é tão simples de se identificar num primeiro momento, mas ela fica clara quando a gente vai adquirindo conhecimento. Eu sou um missionário, você é um missionário, todos nós que estamos na Terra somos missionários. E quem é o mandante dessa situação? Quem é aquele que determina a missão? É Deus. É o Pai, é o Criador. E qual a vontade que é mais importante dentro para que se cumpra essa missão? A minha ou a de Deus? E aí eu digo a vocês que a vontade é preciso unir. Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Portanto, a vontade divina é a vontade que se cumpra a lei de amor. A vontade divina é a vontade que se cumpra a lei de fraternidade, a lei de justiça, como foi bem colocado por você na nossa prece inicial. E nós afastamos a lei de amor porque a nossa vontade, do ponto de vista egoístico, que ainda impera em nós, materialmente falando, ela se sobrepõe à vontade divina. E aí é interessante que a gente encontre nas orientações de Jesus aquilo que de verdade nós precisamos fazer para se cumprir a nossa missão. E eu trouxe aqui algumas passagens de João e Mateus, só alguns exemplos em que Jesus explica. João 4:34, capítulo 4, versículo 34, Jesus explica: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Quando a gente ouve essa frase, Augusto, a gente começa a meditar sobre uma coisa muito diferente. A obra que Jesus veio fazer não era dele, Jesus, mas era do Pai. Em João 5,30, capítulo 5, versículo 30, ele diz mais ou menos isso também. Ele diz assim: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Que vontade é essa, meus irmãos? Por que a gente fala tão pouco dessa vontade divina em nossas vidas? E em Mateus, capítulo 12, versículo 50, aquela passagem clássica, todos nós já vimos, já estudamos, quando alguém disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Porque quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
de novo, a vontade divina como um imperativo de nossas ações, como aquilo que vai trazer o equilíbrio, talvez a felicidade que nós tanto queremos. E na oração do Pai Nosso, meus irmãos, a um certo momento, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a vontade divina, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. O que é fazer a vontade de Deus? Como é que tudo isso se encaixa? Qual é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, do meu ponto de vista, meus irmãos, é o grande objetivo de nossa existência. O problema é que nós não sabemos discernir qual é essa vontade, porque a gente começa a buscar Deus dentro da matéria. Nós queremos justificar as nossas ações com base naquilo que nós aprendemos de lei material, e de felicidade material, e de justiça material. Quando o que nós precisávamos é entender aquilo sob o ponto de vista espiritual. E aí vocês podem falar assim, poxa, mas a gente não entende isso. Claro que entende. Nós temos o Evangelho, temos o Consolador, unidos, trazemos uma conexão que do ponto de vista do conhecimento não tem como afastar mais nada. O conhecimento está aí. Aquele que quiser buscar o conhecimento vai consegui-lo sobre as leis materiais e sobre as leis espirituais. O que falta, então? Crescimento moral. Crescer na outra asa, como diz Emmanuel. Mudar os sentimentos. E internalizar essa questão na mudança que precisa ser feita aqui, dentro de mim. Mais uma vez, doutor Pedro falando disso, né? Mais uma vez. E eu não me canso de falar de reforma íntima. Porque em toda palestra que eu faço, esse tema chega. Porque a inspiração que chega é, fale disso, toque no coração desses irmãos a mudança que precisa ser feita. Isso sempre chegou em mim e eu sempre repassei. Porque é uma forma da gente começar a olhar para nós mesmos e falar assim, qual é a vontade de Deus em mim? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Onde eu preciso mudar para que a sua vontade se cumpra em mim? Porque a minha existência, de alguma forma, está tão vazia. A minha existência está tão necessitada de coisas diferentes, porque a matéria não me preenche. Eu queria tanto ficar pleno de alegria, de felicidade e de paz. Porque pode vir Covid, pode vir com qualquer coisa que possa acontecer de mal. Se eu estiver cumprindo a vontade de Deus, nada me afasta desse bem-estar e dessa paz. Me lembro de Saulo. Saulo foi o exemplo disso. Quando ele está indo para Damasco, e ele sente aquela luz chegando perto dele, fica cego, ele cai do cavalo e diz, Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você não faz a vontade de Deus, Saulo? Eu estou falando para você fazer a vontade de Deus, você fica fugindo, Saulo. Você quer fazer a vontade sua, Saulo. Não é assim. E aí ele tem um clique, né? Ele tem um despertar, ele tem um flash. E ele fala assim, tá bom, Senhor, eu entendi. O que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, qual é o objetivo, então, que eu tenho que ter? Senhor, me ensina o objetivo da minha vida. E o objetivo é tão simples. O objetivo é seguir aquilo que Jesus fez, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Não se chega ao Pai, segundo as palavras dele, não são palavras minhas, não se chega ao Pai se não for através de Jesus. E é aí que a gente tem que entender, meus irmãos. Quando Deus envia Jesus para nos mostrar esse caminho, e ele diz assim, que é preciso que se cumpra a vontade de Deus, porque a gente, quando pratica o bem, esse ato não é nosso. Como assim? Você está louco, doutor Pedro? Esse ato não é nosso. Sozinho, não. Pode ser que 1% seja nosso, mas 99% é Deus. Ah, é? É. Por quê? Porque nós não fazemos nada sem que haja essa vinculação com o espiritual, nada de bom. De maneira que, quando nós fazemos uma boa ação, estamos vinculados a Deus. E é Ele que age por nosso intermédio. E é por isso que se diz que nós somos co-criadores do universo. As ações são de responsabilidade principalmente dele e não nós. Que já pensou? Se a gente falasse que as ações fossem nossas, Deus iria falar assim, nossa, esse povo vai ficar orgulhoso. Né? E é por isso que lá em Mateus, em capítulo 5, versículo 16, fala que brilhe a vossa luz, para que vejam vossas boas obras, as pessoas vejam vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus, porque a obra é dele, não é nossa. A obra de bondade, a obra de luz, a obra de paz é dele. Vejam que nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, mas temos a vida eterna. A gente está, como diz o nosso querido doutor Sérgio Felipe, que é um neurocientista, ele diz assim, nós estamos ancorados na Terra. E é verdade, meus irmãos, é como se a gente estivesse viajando num mar infindável dentro do infinito. E de alguma forma nós ancoramos por um determinado tempo na órbita terrestre para reencarnar aqui e aprender através das provas e expiações deste lugar. Aprender. Nos iluminar. Aprender, como disse na questão 115, aprender através da missão que nos é concedida a chegarmos à perfeição. E nós sabemos que sem o exercício do amor através da caridade não se chega à perfeição. Ah, mas então a caridade não é nossa? A caridade é de Deus, a obra é divina. Ele nos deu a oportunidade de nos ampararmos aqui, de nos ancorarmos nesse porto tão lindo, tão maravilhoso, chamado Terra, para que a gente crescesse. Mas a obra é dele. E nos deu a oportunidade de, venham comigo, venham, junto com o meu filho, que é o seu governador, chamado Jesus, sigam o exemplo dele e façam como ele faz, para que vocês também encontrem paz e luz. E eu trouxe para ilustrar isso, gente, que aí a gente começa a desenhar qual é o nosso objetivo realmente. Outra passagem de João, no capítulo 10, versículo 23, em que Jesus andava no templo de Salomão e foi rodeado por alguns judeus e eles perguntaram assim, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, fala então, diz abertamente. E Jesus respondeu a eles,
Eu vos tenho dito, meus irmãos, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Meu Pai, que as me deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. De maneira que eu estou no meu Pai da mesma forma que meu Pai está em mim. Será que nós estamos dessa forma com relação a Deus, Augusto e irmãos? Será que eu posso dizer que Deus está em mim da mesma forma que Ele está, que eu estou em Deus? Acredito que ainda não. Essa unidade é o ponto que, do meu ponto de vista, é o grande objetivo da nossa existência material e espiritual, agora que nós temos o conhecimento. E isso não acontece se não houver um processo aqui dentro de mudança, de transformação. E os judeus, então, outra vez, pegaram as pedras para o apedrejar. E Jesus lhe respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras precedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia. Como você, sendo homem, se diz Deus ao mesmo tempo? E Jesus lhes disse: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse que sou filho de Deus? E eu digo a cada um de vós e para mim mesmo: vós sois deuses. Por isso que ele diz que brilha a vossa luz, porque cada um de nós carrega Deus dentro de si. O problema é que ainda estamos vinculados a momentos instáveis em que esse Deus se manifesta por meio de nós. E quando esse Deus se manifesta por meio de nós, muitas vezes achamos que a obra é nossa, pelo nosso orgulho. Não. Não. E aí Jesus complementa: se não faço as obras de meu Pai, não me creis. Mas se as faço, não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Vejam, Jesus diz que a lei e os profetas pode ser resumida da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembram disso? Portanto, se eu amo a Deus da mesma forma que eu amo o próximo e a mim mesmo, eu estou criando um círculo entre mim, o próximo e Deus. Cada ato egoístico meu, cada ato de orgulho meu, corta esse vínculo e afastam as boas obras de mim. E aí eu preciso fazer o quê? Entrar na unidade novamente, através de um novo processo de recomeço, para reparar esses males praticados e entrar em sintonia para que Deus se manifeste por meu intermédio. E é tão difícil isso. Mas não é impossível. Fazer a vontade de Deus. Ora, Deus quer que a gente ame. Deus quer que a gente sirva ao nosso irmão.
Deus quer que a gente diga a nós mesmos o como somos importantes. Porque não adianta também amar só o irmão e não amar a si mesmo. Eu me lembro de uma palestra de Divaldo Franco, em que ele falava como era interessante na Segunda Guerra Mundial, porque os judeus, apesar de estarem vinculados a terríveis sofrimentos na mão dos nazistas, o índice de suicídio era mínimo. Pararam para pensar nisso? Por que ninguém queria se matar? Apesar de saber que iriam morrer em breve, porque os fornos eram cada dia alimentados com novas pessoas, mas ninguém se matava. Porque essa esperança, meus irmãos, mesmo com o sofrimento, está dentro de nós, porque é Deus se manifestando em nós. É Deus. E Deus é amor. Da mesma forma que amor é Deus. Quando eu falo Deus, leia-se amor. Quando eu falo amor, leia-se Deus. É a mesma coisa. É essa energia que vem de dentro para fora e fala assim, eu dou conta. Por mais que a coisa esteja complicada, eu dou conta. Por mais que estejamos nos afastando dos nossos entes queridos, que estão passando por plano espiritual, eu dou conta. Porque a minha existência é servir-te, Senhor. A minha existência, o meu objetivo maior é cumprir a missão que o Senhor me passou e eu vou fazê-la através do próximo, amando-o da mesma forma que eu me amo. Quando nós pensamos assim, quando nós agimos assim, quando nós sentimos assim, algo muda dentro de nós. E é tão bom quando nós sentimos isso. Experimentem. Experimentem. É uma coisa fantástica, porque a gente não consegue muitas vezes sentir Deus. Mas quando a gente faz uma prece do fundo do coração, Deus se manifesta. Que Ele acalma. E Ele coloca dentro de nós esperança, sentimentos novos. E a gente vai, mesmo com as dificuldades, os pensamentos vão chegando, vão formando um equilíbrio na nossa mente, de maneira que, a partir do momento que a gente vincula o pensamento positivo, o negativo se afasta. É lei de atração. É lei de atração. Portanto, meus irmãos, eu trago aqui uma passagem também do Evangelho de João, que talvez ilustre tudo isso, em que Jesus fala do nosso Consolador. É no capítulo 14. E ele diz assim, mesmo, talvez ele estivesse falando para nós com relação ao Covid. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que ele diz isso? Mas o meu objetivo é aqui na Terra, não é? Não somente. Nosso objetivo maior é crescer espiritualmente, pensando na nossa vida eterna. Nós vamos desencarnar, não sei se em breve ou não, tomara que daqui a muito tempo, né, Augusto? Mas vamos desencarnar. E quando chegar no plano espiritual, vamos ter consciência de tudo aquilo que estamos pensando, sentindo e agindo. E a paz de consciência que a gente quer quando chega lá, ela pode ser conseguida hoje. Ela tem que ser conseguida hoje através das boas obras que praticamos, porque aí Deus começa a se manifestar. Se Deus se manifesta, gente, a atração é só positiva. Ela está caindo no mundo lá fora. Mas no seu íntimo, no nosso íntimo, a gente só vai encontrar paz.
E aí Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vós mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí tinha um cidadão chamado Tomé. O Tomé é bem a cara da gente, né? Porque o Tomé falou assim, mas Senhor, para onde o senhor vai? Eu não sei que caminho é esse doido que você está falando. Eu imagino o Tomé questionando Jesus. Devia ser um trem de louco. Né? Jesus disse, eu sou o Tomé, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde já o conheceis e tendes visto. Então a gente fala assim, poxa vida, o objetivo da minha existência seria conhecer Deus. Caramba, olha para o seu próximo. Você está vendo Deus. Quer ver as mãos de Deus? Levanta as mãos aí, Augusto. Estou vendo as mãos de Deus. É lá, ó. Estou vendo as mãos de Deus. Cada vez que olhamos para o nosso próximo, olhamos para Deus, meus irmãos. Cada vez que olhamos, eu me olho agora no espelho do celular, eu olho para Deus. Cada vez que eu olho a foto de vocês aqui do lado, ó, eu olho para Deus. Eis as mãos de Deus, cada uma de nossas mãos. Eis as mentes de Deus, cada uma de nossas mentes. Eis os corações de Deus, cada um dos nossos corações. Se não há divisão entre amar a si mesmo, o próximo e a Deus, o conceito de Deus está completamente equivocado, meus irmãos. Quando nós olhamos a Jesus, olhamos a Deus. Quando nós olhamos a Deus, olhamos a Jesus. Quando nós olhamos o próximo, olhamos a Deus. Quando nós olhamos a Deus, olhamos o próximo. É a mesma coisa. Estamos conectados por essa vinculação. E aí começam as situações. Ah, mas no dia a dia, na vida material, é tão complicado porque fulano de tal fez isso para mim, fulano de tal falou mal de mim. Foi Deus que falou mal? Não. Deus não faz coisas erradas. Mas foi a imperfeição do nosso irmão que afastou a vontade divina dele naquele momento. E se nós entrarmos na mesma vibração, faremos o mesmo. E a gente fica instável, ora fazendo bem, ora fazendo mal. E o processo de purificação fica assim, ora a gente consegue elevar bem nossa purificação, depois a gente cai e fica ruim de novo. E aí vai, sobe e desce, sobe e desce. Até quando? Até quando a gente fala assim, agora chega. Chega, não quero mais sofrer. Né, Augusto? Eu não quero mais sofrer. Estou cansado de sofrer. Estou cansado de ter reencarnações tão pesadas. Estou cansado de passar dificuldades financeiras. Estou cansado de reencarnar e sofrer com a falta de perdão, com a falta de ternura, com a falta de fé. Estou cansado disso, Senhor. Me dá um. Eu preciso me libertar disso. Sabe o que ele vai falar para você? Cumpra a sua missão, meu filho. Ame. Ame. É tão simples amar. Tua missão não é a maior e nem a mais perigosa, nem a mais difícil do mundo. Né, Augusto? Ame. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí o Felipe chutou o pau da barraca, como a gente diz lá em São Paulo, né? Poxa vida, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Eles não tinham entendido, como a gente também passou 2000 anos sem entender. Não há diferença, meus irmãos, entre Deus e o próximo. Lembrem-se disso.
Lembrem-se disso. Por isso que Deus é só amor, é só paz, é só luz. E nós temos que fazer o mesmo para encontrar a nossa missão, o objetivo da nossa existência. E talvez Felipe não entendia, né? E pede, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz as obras. Ó, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, toda vez que nós fazemos a caridade, meus irmãos, é o Pai que está em mim que o faz. Toda vez que auxiliamos o próximo, toda vez que damos de comer, de vestir ou de beber, toda vez que colocamos remédio para um doente, é o Pai que está em mim que o faz. Cumprimos a vontade dele, o objetivo existencial de nós como espíritos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E aí muita gente fala assim, Jesus abandonou, gente. E agora? Como que vai ser? Como é que eu vou cumprir minha missão se Jesus me abandonou? Ele voltou ao Pai. Mas ele não nos deixou órfãos, né, meus irmãos? Seguindo essa passagem, ele fala assim, e eu rogarei a meu Pai, se me amais, guardai meus mandamentos. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Porque o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Estas passagens têm mostrado para mim, e espero que tenham mostrado a vocês, como é importante a gente fazer a vontade de Deus. Como é importante a gente descobrir dentro de nós aquela necessidade de cumprir aquilo que Deus nos pede. Porque se não cumprirmos, meus irmãos, temos a liberdade de fazê-lo. Nossa existência será vazia. Vocês já pararam para pensar por que tantos irmãos estão adoecendo com depressões ultimamente? É a sensação de não estar cumprindo com o objetivo da existência. Né, Augusto? Exatamente isso que eu ia falar, depois que o senhor dissesse. É o maior das nossas falhas. A gente está encerrando o tempo, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu falei demais. Desculpa. Tranquilo, doutor Pedro, se você quiser falar mais. Mas, assim, eu me empolgo, desculpa. Recapitulando aí, e um ponto que todos nós sentimos, mas quando nós não entendemos qual é o foco, né, o porquê de estarmos aqui. Doutor Pedro, se eu puder colocar o fone, eu acho que está dando eco, de novo. Está dando eco? Tá. Por favor. Sim, senhor. Então, nossos amigos lá começam a abrir 2 vezes eu. Uma vez já é difícil, 2, então. Ótimo. Então, eles vão ouvir a minha voz 2 vezes. Uma vez já é triste, 2 vezes, então. Não. E quando a gente se pega nessa dúvida do porquê que eu estou aqui, qual é a minha missão, qual é o objetivo da minha vida, porque às vezes a gente se pega nesse pensamento vácuo, né, vago, da gente saber por que Deus me colocou aqui, o que eu vim fazer aqui. E quando a gente se conecta, como o senhor mesmo falou, quando a gente se silencia, quando a gente escuta o nosso eu lá no íntimo, a gente vai escutar,
centelha divina que tem indiscutivelmente em todos nós, é aquele chip que a gente sai de fábrica com ele e ele não dissocia de nós nunca mais. Todas as nossas encarnações que compõem a nossa vida, ele sempre vai estar dentro de nós. E aí, para a gente descontrair um pouco, é mais ou menos igual o homem chega no quarto, né? Pergunta à sua esposa, cadê aquele tênis que estava aqui no quarto, né? Aí a esposa, tá lá no quarto, tá lá no meio do quarto. E aí ele chega, olha pro quarto inteiro, ele não vê. E aí a esposa chega, pega o tênis no meio do quarto e entrega para ele. Aí você, tava aqui. Então, a gente está tentando achar as coisas em torno, né? Tá ali do nosso lado, ou dentro de cada um de nós, mas a gente não está conseguindo ouvir o que tem ali dentro, né? E como você muito bem disse, doutor Pedro, quando a gente entende que o objetivo de Deus é fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Nós temos muitas obras para a gente conseguir entender um pouco mais isso, né? E ele deixou muitos filhos aí para nos instruir, né? E como ele muito bem disse, amai-vos e instruí-vos. Qual tem sido o nosso esforço para isso, né? Esperamos que essa live de hoje tenha servido de estímulo, né? Esforço aí para cada um de nós, gradativamente, diariamente, incessantemente, todos os dias, fazermos a academia do nosso espírito, né? Reforçar os nossos laços espirituais, entendermos que Deus espera muito mais de nós e que Ele se faz por nós em todos os nossos atos bons. Por isso mesmo, vós sois deuses, né? Porque todos nós carregamos a vontade de Deus dentro de cada um de todos nós. E Augusto, só para encerrar, porque acho que está acabando o tempo, mas talvez o melhor momento das nossas existências para a gente entender a vontade de Deus é agora. Exatamente. Momento de transição. Não podemos perder essa oportunidade. É o ponto fundamental, é o momento claro de a gente botar isso em prática. Não pode perder essa oportunidade, gente. Não pode. Vamos encontrar, através da caridade e do amor, aquele objetivo que Deus quer de nós. Vale a pena mesmo a gente insistir nisso e a gente lutar para encontrar essa felicidade. Que ela está aí. Só a gente lutar. Assim com certeza. Doutor Pedro, obrigado pela live de hoje, obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? E que a gente um grande beijo a todos. Mais vezes. Um abraço, pessoal. Até. Fiquem com Deus. Até.